Nos últimos anos, o termo criptoativos se tornou um chavão no mundo financeiro. Essas moedas digitais, incluindo as conhecidas Bitcoin e Ethereum, representam uma nova classe de ativos que existem inteiramente em formato digital. Ao contrário das moedas tradicionais, os criptoativos operam em redes descentralizadas, usando a tecnologia blockchain, que garante transações seguras e transparentes. À medida que o mundo se torna mais interconectado digitalmente, o fascínio pelos criptoativos continua a crescer, atraindo investidores e entusiastas de todos os cantos do planeta. A popularidade dos criptoativos pode ser atribuída à sua capacidade de oferecer liberdade financeira e privacidade. Os sistemas bancários tradicionais geralmente vêm com restrições e taxas que podem ser incômodas para os usuários. Em contraste, os criptoativos fornecem uma alternativa descentralizada, permitindo que os usuários gerenciem suas finanças sem depender de instituições centralizadas. Isso tem sido particularmente atraente em regiões com economias instáveis ou regulamentações financeiras rígidas, pois oferece uma opção financeira mais flexível e, muitas vezes, mais estável. Além disso, a rápida valorização de muitos criptoativos chamou a atenção de investidores que buscam altos retornos. Apesar de sua volatilidade, as criptomoedas provaram ser oportunidades de investimento lucrativas. Esse potencial de crescimento, combinado com a inovação da tecnologia blockchain, consolidou os criptoativos como um elemento básico em carteiras modernas. Consequentemente, compreender e se envolver com criptoativos se tornou uma parte essencial para navegar no cenário financeiro atual. À medida que os criptoativos continuam a evoluir, eles apresentam oportunidades e desafios. A natureza descentralizada oferece privacidade e segurança incomparáveis, mas a volatilidade e as incertezas regulatórias representam riscos significativos. Navegar por essas complexidades requer uma abordagem estratégica que se alinhe com estratégias financeiras mais amplas, como a teoria das bandeiras, que será explorada nas sessões seguintes. A teoria das bandeiras é uma estratégia para alcançar a liberdade financeira global e reduzir as obrigações tributárias. Originalmente concebida na década de 1960, ela envolve a diversificação da vida e dos ativos de uma pessoa em várias jurisdições. A ideia central é aproveitar os benefícios de diferentes países plantando bandeiras em vários locais que oferecem condições favoráveis. Isso pode incluir estabelecer residência em um país com impostos baixos, ter contas bancárias em um país com fortes leis de privacidade financeira e possuir cidadania em uma jurisdição com sólidas liberdades pessoais. Em sua essência, a teoria das bandeiras trata de soberania pessoal e minimização da dependência de qualquer governo. Ao distribuir seus ativos e laços pessoais, os indivíduos podem proteger seu patrimônio e privacidade de possíveis interferências governamentais ou instabilidade econômica. Essa abordagem não apenas fornece vantagens financeiras, mas também oferece um nível de segurança pessoal em um cenário global cada vez mais incerto. A adaptação moderna da teoria das bandeiras frequentemente incorpora ativos digitais, aproveitando a natureza global e sem fronteiras dos criptoativos. À medida que os cenários financeiros continuam a mudar, a teoria das bandeiras fornece uma estrutura flexível que pode se adaptar às novas tecnologias e realidades econômicas. Ao compreender os princípios dessa estratégia, os indivíduos podem tomar decisões informadas sobre onde e como alocar seus recursos. Em última análise, a teoria das bandeiras enfatiza a importância da diversificação internacional. Em um mundo onde os climas econômicos e políticos podem mudar rapidamente, ter um portfólio globalmente diversificado pode ser uma vantagem significativa. Esse conceito estabelece a base para a integração de criptoativos em uma estratégia mais ampla para alcançar a independência financeira global. A integração de criptoativos na estratégia da teoria das bandeiras
cria uma sinergia poderosa que aprimora tanto a agilidade financeira quanto a segurança. Os criptoativos, por natureza, são independentes de qualquer jurisdição, alinhando-se perfeitamente com o princípio básico da teoria das bandeiras de diversificação geográfica. Isso permite que os indivíduos mantenham e transfiram riqueza através das fronteiras sem as restrições tipicamente impostas pelos sistemas financeiros tradicionais. A estrutura descentralizada dos criptoativos complementa a teoria das bandeiras, oferecendo uma camada adicional de proteção contra instabilidade econômica e intervenção governamental. Por exemplo, enquanto os ativos tradicionais podem estar sujeitos a confisco ou regulamentações restritivas, os criptoativos podem frequentemente ser acessados e transferidos com relativa facilidade, desde que se tenha acesso à internet. Isso os torna uma ferramenta ideal para aqueles que buscam proteger seu patrimônio de riscos potenciais inerentes ao sistema financeiro de qualquer país. Além disso, o anonimato proporcionado por muitas criptomoedas se alinha com a ênfase da teoria das bandeiras na privacidade. Em uma era em que violações de dados e vigilância governamental são cada vez mais comuns, a capacidade de realizar transações privadas é uma vantagem significativa. Os criptoativos permitem que os usuários mantenham a confidencialidade financeira, reduzindo o risco de suas atividades financeiras serem monitoradas ou controladas por entidades externas. No entanto, a integração de criptoativos com a teoria das bandeiras não é isenta de desafios. A natureza volátil das criptomoedas pode representar um risco para a estabilidade da carteira de alguém. Assim, consideração cuidadosa e planejamento estratégico são essenciais para equilibrar efetivamente esses ativos digitais dentro da estrutura da teoria das bandeiras. A próxima sessão se aprofundará nesses benefícios e desafios, destacando como navegar pelas complexidades dessa estratégia inovadora. A combinação de criptoativos e a teoria das bandeiras oferece inúmeros benefícios, sendo o principal deles o aumento da flexibilidade e segurança financeira. Ao alavancar o alcance global dos criptoativos, os indivíduos podem diversificar seu patrimônio além das fronteiras geográficas. Essa diversificação ajuda a mitigar o risco de perdas financeiras devido a crises econômicas regionais ou convulsões políticas, fornecendo uma proteção que os ativos tradicionais podem não oferecer. Além disso, a natureza sem fronteiras dos criptoativos permite transações internacionais perfeitas. Essa conveniência é particularmente benéfica para aqueles que viajam com frequência ou conduzem negócios em escala global. Com criptoativos, os usuários podem evitar taxas caras de câmbio e contornar restrições financeiras que podem se aplicar às moedas convencionais. Essa agilidade é uma vantagem significativa no mundo interconectado de hoje. No entanto, os desafios permanecem na forma de incertezas regulatórias e a natureza volátil das criptomoedas. Governos em todo o mundo ainda estão lutando para regulamentar essas moedas digitais, levando a um conjunto de leis que podem ser difíceis de navegar. Os investidores devem se manter informados e proativos, garantindo a conformidade com as regulamentações aplicáveis e, ao mesmo tempo, maximizando os benefícios estratégicos da teoria das bandeiras. Em conclusão, a integração de criptoativos com a teoria das bandeiras apresenta uma oportunidade única para alcançar a independência financeira global. Apesar dos desafios, o potencial para maior privacidade, segurança e mobilidade torna essa estratégia uma opção atraente para indivíduos com visão de futuro. Para aqueles interessados em explorar esses conceitos mais a fundo, eu os encorajo a se envolver com o conteúdo do canal Estratégia Global, onde uma riqueza de informações os aguarda para guiá-los em sua jornada para a liberdade financeira.